quarta-feira, 13 de março. O tema dessa tarde é a importância das medidas protetivas e o trabalho realizado pela Patrulha Maria da Penha. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo no nosso estúdio Bolha a promotora de justiça em Mato Grosso, Elisamara Portela, e também vamos conversar com a tenente-coronel da PM em Mato Grosso, Vanessa Regina Cícero de Sapombo. Senhoras, muito boa tarde, sejam bem-vindas à CBN Cuiabá. Antes da gente entrar nessa pauta, e são muitos os questionamentos e vai ser bastante instrutiva, mas eu faço questão, é o nosso bom costume de cada dia, que vocês façam uma breve retrospectiva, para quem não conhece as senhoras, não conhece o trabalho, compreender um pouco melhor essa trajetória tão importante de cada uma e a partir daí a gente possa abordar essas informações que são tão importantes. Meu nome é Elisamara, sou promotora de justiça, ingressei no Ministério Público em 1995 e estou aqui na capital desde 2002, trabalhei no GAECO 4 anos, na Operação Arca de Noé. Depois fui para a Central de Inquérito e desde 2009 estou na Vara de Violência Doméstica, na Promotoria de Violência Doméstica. Então, há quase 15 anos só nessa área. Arca de Noé, você lembra, né? Lembro bem, professor. Pois é. Impecável, uma atuação... Eu vi o seu sobrenome Varela. Não. Não? Vodonós. Ah, tá. Tenente Coronel, fala um pouco da sua trajetória pra gente. Portela, Vanessa Regina, bem-vinda. A gente conversava aqui nos bastidores, você falava também de uma experiência ali na Assembleia. Fala um pouco da sua história para quem ainda não conhece. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor. Boa tarde, doutora. Boa tarde, ouvintes. Eu ingressei na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2003. E, posteriormente, ingressei novamente na Academia de Polícia Militar Costa Verde, no curso de oficiais, em 2005 e me formei aspirante. Em 2008, fui designada para o Nortão do Estado. Então, eu trabalhei meu aspirantado em Sinop e desci para Tangará da Serra, onde permaneci por mais 3 anos, retornando para a capital em 2013. Trabalhei no batalhão, 9º Batalhão, pertencente ao CR1, que na época era alocado no bairro Parque Cuiabá. E, posteriormente, eu recebi um convite para trabalhar na assessoria parlamentar na Assembleia Legislativa. E por lá permaneci por 7 anos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Edson. Conhece bem, né, professor? Conheço. Excelente Jovem, profissional. competente. E aproveitar e mandar um beijão para Fernandinha, irmã dela. Trabalhou comigo também. Deve estar ouvindo. Doutora Fernanda. Isso. Defensora Pública do Estado, muito competente, aluna do professor João Edson. Somos todos alunos do professor João Edson. Bastante, né? Aham. Esses dias por aqui que tá passando o pessoal Não do cabe na Ministério bolha. Público. Boa fábrica de gente boa. Tem essa vantagem. Tenho orgulho dos alunos que tive. Professor. Mérito deles. Sorte a nossa, não é, Sim, Vanessa? com certeza. Entrando na nossa pauta, eu vou pedir para a gente começar explicando, porque é uma pergunta que desde ontem, quando a gente anunciou, já começou a aparecer nas nossas redes sociais, que parece simples, mas a resposta vinda de profissionais é fundamental. Para que servem as medidas protetivas de urgência? E se a gente puder deixar ainda mais dinâmico, né, trazendo casos, imaginando situações, para quem está em casa conseguir compreender um pouco melhor, doutora? Tá. A medida protetiva de urgência, ela foi uma inovação da Lei Maria da Penha, onde a mulher registra uma ocorrência na delegacia, em qualquer delegacia do Estado de Mato Grosso, do Brasil, e ela pede, se quiser, é facultativo, é um direito da mulher, não é obrigatório, ela pede a medida protetiva de urgência. Essa medida protetiva, ela abrange várias situações. A principal é salvaguardar a integridade física e psicológica dessa mulher. E depois vem outras consequências aí que ela pode solicitar naquela medida protetiva. E ela é extremamente rápida. A grande vantagem da medida protetiva é que ela não respeita os prazos de cumprimento do inquérito. Ela é 48 horas para ser encaminhada para o Poder Judiciário e 48 horas para ser deferido por um magistrado. Então, no máximo, aí, 48 com 48 dá 96 horas. Mas, em geral, é mais rápido até. Aqui no estado de Mato Grosso, as medidas protetivas são todas virtuais.
Então, já há muitos anos, mesmo antes da pandemia, quando tudo foi digitalizado, já era digitalizado a medida protetiva de urgência. Então, chega muito rápido para o juiz, ele analisa, defere as medidas, manda intimar o agressor ou agressora, intima a vítima e elas estão valendo. A partir daquele momento, qualquer desrespeito a essa medida vai levar o agressor eventualmente até uma prisão. Então, a vantagem dela é a rapidez, a celeridade e ela realmente atende os interesses daquela mulher naquele momento. Uma das questões que a gente tem observado, por último, é o número de casos. Primeiro, que a gente hoje tem maior facilidade de comunicação. Né? Antes a gente não sabia o que acontecia no vizinho. Agora a rede social mostra aí. Eu queria saber de vocês. As pessoas estão tendo mais coragem de denunciar? As medidas protetivas, a Lei Maria da Penha, todo esse aparato que está encorajando mais as pessoas a denunciar? Eu creio que sim. A divulgação, o trabalho da imprensa, principalmente do rádio, que chega a todos os rincões do Estado e todos os rincões do Brasil, ele é fundamental. Porque eu ainda acho muito pouco, professor. Sim. A gente pode achar muito, mas é muito pouco. A gente percebe um número grande de mulheres que não pedem medida protetiva, que não registram ocorrência e que muitas delas poderiam ser salvas. E elas não procuram. Eu estava olhando, até em função de todo esse mês, né? Estive olhando aonde tem estatística. Em Manaus, eles chegaram à conclusão que apenas 5% das mulheres denunciam, 95% não denunciam. Eu acredito que as outras realidades podem apresentar uma diferença, mas não deve ser um índice muito grande. A dificuldade geográfica, você vê Manaus, Sim. é uma realidade diferente de Mato Grosso. Mato Grosso ainda é um estado que foi o primeiro estado a implantar a primeira vara de violência doméstica. Entrou em vigor a Lei Maria da Penha, no mesmo dia já foi implantada a vara de violência doméstica com juízes e promotores lotados. E isso expandiu para todo o estado. Apesar do nosso estado ter uma dimensão continental, nós temos atendimento em todas as comarcas, em todas as sedes do Ministério Público. É diferente, talvez, de uma realidade do Amazonas. Mas eu creio que existe, sim, uma subnotificação. Eu tive o privilégio de conhecer todo o estado de Mato Grosso, desde a região do Araguaia, a região oeste, leste, sul do Mato Grosso, mas principalmente o nortão, região noroeste. A gente sabe das dificuldades. Porém, com a pandemia, o que trouxe de benefício? Os canais de ouvidoria, os canais de disque denúncia e a possibilidade de a mulher fazer a audiência online. Uhum. Então, isso facilita muito e desencoraja que ela não venha para as audiências. Então, é um estímulo, uma facilidade, porque se você andar no Mato Grosso todo, você vai observar antenas de internet. Sim. Nos sítios, nas fazendas, nas igrejas. Então, esse acesso à internet, que às vezes é até privilegiado no Mato Grosso, facilita o acesso dessas mulheres e dessas vítimas. Sim. Mas eu creio que há, sim, uma subnotificação. Doutora, e a senhora disse, né, que é facultativo. Estando ali acompanhando, a senhora percebe uma insegurança, uma dúvida, ela traz essa insegurança, faço ou não faço, ou conta, né, uma situação, mas não na sua totalidade. Como é que vocês sentem na prática esse cenário? Alguma insegurança, já que é facultativo, e muitas vezes nas entrelinhas vocês entendem ali ser muito necessário, mas falta ainda essa iniciativa, essa dúvida existe constantemente? Porque a medida protetiva ela pode ser solicitada mesmo sem a vontade da vítima em processar o agressor. Ela corre independente. Então, Doutora, mesmo que a mulher não queira... Vou pedir para a gente segurar essa resposta. Eu volto com a pergunta daqui a pouco, porque a gente tem repórter CBN. Daqui a pouco voltamos aqui direto do nosso estúdio Bolha. Não saia daí. Tá, 14 horas 37 minutos. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Quarta-feira, 13 de março de 2024. Seguimos juntos por elas aqui no Pantanal Shopping. E o nosso faleiro hoje está especialíssimo. Estamos aqui no nosso estúdio, mas você que está ouvindo, vou mandar um beijo grande para Bruna Bunlai, passou aqui. Você que está no shopping, passe por aqui, mas siga conosco também no YouTube CBN e CBA. Um abraço para o Breno também, já deixou a sua mensagem. E você também participa lá, a gente quer colocar a sua participação aqui ao vivo. Quarta-feira,
A pauta do dia, a importância das medidas protetivas e o trabalho realizado pela Patrulha Maria da Penha. As nossas convidadas são a promotora de justiça, a doutora Elisamara Portela, e a tenente-coronel da PM Mato Grosso, Vanessa Regina Cícero de Sá. Antes do repórter fazer essa interferência, que é tradicional, tá, doutoras? A cada meia hora tem aí um resumo das principais notícias, mas eu tinha feito uma pergunta para a promotora a respeito, um pouco, para conhecer um pouco a rotina, né? Porque muitas mulheres sentem insegurança quando buscam também, não sabem se devem acessar a medida que é facultativa. E a gente conversava aqui nos bastidores, e eu e a Júlia compartilhando, né, histórias pessoais, de amigas, de colegas de trabalho, que muitas vezes dizem assim, não, eu vou dar apenas um susto, se eu for até lá, ele já vai se sentir inibido. Isso as senhoras veem na vida real, ali, nessa tratativa, no cotidiano, que as senhoras podem contribuir, inclusive se tiver alguém, né, professor, nesse momento Isso. ouvindo e pensando, eu vou ter essa atitude para dar um susto, para inibir, por favor, orientem a todos. Infelizmente, é uma prática que ainda acontece quando a guarnição da Polícia Militar chega até no local para atender a ocorrência da vítima de Maria da Penha. Ela se sente insegura em dar seguimento ao atendimento daquela ocorrência e ela pede para aquela guarnição não levar o marido preso. Não, eu chamei a polícia só para dar um susto no meu marido, porque agora ele não vai mais me bater, ou não vai mais me agredir, ou me ameaçar, dependendo do grau que for o nível da ameaça da vítima. E é uma prática muito perigosa, porque se a vítima que já sofreu a ameaça ou a violência, ela está vulnerável, ela não vai retirar aquele agressor, que muitas das vezes, para ela ter chamado a polícia, não foi a primeira vez que aconteceu. Já vem uma coisa recorrente, um fato recorrente naquela família. Mas naquele dia ela teve coragem de ligar no 190, de chamar uma viatura da polícia. Se ela não der prosseguimento com o atendimento da ocorrência, afastando o agressor do ambiente familiar, a situação tende a piorar. O que pode acontecer de uma próxima oportunidade, ela vir realmente a sofrer o feminicídio. Coronel Vanessa, dentro da sua experiência e dentro daquilo que a lei permite, qual que é o momento que a polícia pode agir independente da vontade da vítima? É sempre que a vítima estiver sobre grave risco de vida ou grave ameaça. Sim. Ao se deparar com um casal, uma viatura em via pública, deparou com um casal em discussão, ele pode pedir para a viatura, pode parar, perguntar se a mulher está precisando de ajuda. Se ela realmente precisar, ela vai pedir o acionamento, ou em caso até de solicitação na residência, a polícia pode não ter presenciado em si o fato, doutor, mas pelo relato da vítima de sofrer a violência, a polícia militar ela vai conduzir o casal para a delegacia para que se lavre o boletim de ocorrência e o processo se encaminhe. A minha pergunta é porque eu presenciei, eu não consigo lembrar exatamente o ano, mas eu desconfio que não tinha Lei Maria da Penha ainda. Uma pessoa chegou lá, a pessoa estava machucada, sangrando, e ela falou que não era aquilo, a polícia foi embora. Mas se eu não estou enganado, eu tenho problema com o tempo, me parece que não existia a Lei Maria da Penha ainda. Antigamente, aplicava a lei do juizado especial e Isso. dependia de representação. Não dependia da vontade da vítima processar o agressor em caso de lesão corporal leve. Se for lesão corporal grave, independia da vontade da vítima. Sim. Mas depois foi alterada a legislação e independe de representação. Se a mulher estiver ferida, todo o caso é encaminhado para uma delegacia e o agressor é preso em flagrante. E é importante falar que não é só o agressor, marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro, mas filhos. Muito comum um filho agredir a mãe, netos agredirem a mãe, tias avós, pessoas que criam esses jovens, em geral usuários de entorpecente ou alcoólatras, casais homossexuais femininos também são alvo da Lei Maria da Penha. Dentro desse aspecto hoje, qual que é a maior incidência de atendimento? Eu falo assim,
termos da própria violência em si, o maior número de denúncias, o que vocês têm mais contato? Tem uma tipologia ou não? Tem vários crimes passíveis que se aplica à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela não criou crimes, não Sim. criou delitos, salvo um. Posteriormente, com o cumprimento da lei, com aperfeiçoamento da lei, foi criado a lei de descumprimento, o artigo penal, né, o tipo penal de descumprimento de medida protetiva. Fora isso, aplica toda a legislação vigente no país. Os crimes mais comuns são os crimes de ameaça, lesão corporal e, mais recentemente, com a criação do tipo penal da violência psicológica. Sim. Esse, sem sombra de dúvida, é o maior número que nós temos, que antes não tinha visibilidade, porque não existia um tipo penal, da mesma forma que não tinha visibilidade o feminicídio. Sim. Na estatística, ele era contado como um homicídio. É. Então, ele não aparecia na estatística. Então, agora, o que eu tenho visto muito é a violência psicológica. Ela está, assim, ganhando um papel muito importante. Até mesmo, doutora, porque hoje nós mulheres entendemos a violência psicológica como crime. Sim, e ela adoece as mulheres. A Adoece conscientização, a somatização. Literalmente, é o que eu falo nas minhas palestras. Quando antigamente eu era criança, falava que a mulher sofria dos nervos. Sim. A mulher não sofria dos nervos, ela tinha síndrome do pânico, ela tinha depressão, ela tinha fibromialgia, ela desenvolvia câncer. Eu já vi, desde quando eu conheço algumas mulheres que passaram nas promotorias, nas varas de violência, adoecerem, e quando eu vejo lá o certidão de óbito, causa da morte, câncer. Sim. Nossa. Muito triste. Doutora, só aproveitar, professor, um gancho, porque a gente conversava aqui também no intervalo, e se vocês ouvissem tanta coisa que a gente conversa aqui nos bastidores, e a gente falava do movimento de pessoas famosas, né? Posso citar aqui Ana Hickman. Esses movimentos, eles inspiram as mulheres, eles engajam. As senhoras acompanharam casos recentes, inclusive algumas mulheres embaixadoras. Auxilia nesse processo? Eu acho que sim, auxilia muito, as denúncias aumentam, dá mais visibilidade, a pessoa se identifica com aquela personagem pública, e a violência doméstica, nós falamos que ela é uma violência democrática. Ela pode estar em qualquer lar, do mais rico ao mais pobre, aquele com doutorado e aquele que não sabe ler e escrever. Então, eu já tive vítimas empresárias, mulheres de juízes, mulheres de promotores, médicas, psicólogas, todas as classes sociais. Então, e os agressores do mesmo modo. Aqueles que eu tinha atribuição, que alguns têm foro privilegiado, não passaram pela promotoria comum, mas ela é democrática. Nós temos o caso de um governador de estado do Nordeste. Dois. Dois no Nordeste. Não significa que seja só lá, tá? É porque esses dois tornaram público. Deixa eu agradecer aqui as nossas mensagens. Muito obrigada pelo carinho. A Camila está passando por aqui, a Rebeca também, a Amanda está parabenizando. E olha, tem uma mensagem aqui. Marcela, estou ouvindo, gostando bastante, mas eu gostaria que elas falassem um pouco sobre os tipos de medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha, porque vocês destacaram algumas, mas então vamos falar claramente todas. Por favor, doutoras, podem se revezar e fiquem à vontade. O importante mesmo é a participação e a contribuição valiosa de vocês. A mais importante é o afastamento do agressor do lar. A proibição dele se aproximar da vítima e dos seus familiares, com a ressalva de que ele pode ter contato com os filhos desde que não seja por meio daquela vítima, através de uma terceira pessoa, para evitar o contato com essa vítima. A fixação de alimentos, ou seja, de um valor mínimo de pensão alimentícia que o agressor tem que pagar para os filhos. A proibição de vender ou onerar bens. O registro de imóveis é notificado que não pode haver venda de bens. O Detran, a busca e apreensão de armas. Se a mulher noticiar que eventualmente ele pode ter armas, o juiz de ofício expede um mandado de busca e apreensão. Mesmo ele sendo agente da lei, assim, agente policial, com porte de arma, o porte de arma do policial que está respondendo o processo Maria da Penha, ele é suspenso. E a arma dele é tomada, ele fica num cofre, onde aquele policial não tem acesso durante o processo.
Ah, Olha, eu não perfeito. sabia. E também nós temos o comparecimento do agressor a grupos reflexivos de homens. O juiz pode determinar, o Ministério Público pode requerer. O encaminhamento da mulher para programas de habitação, de profissionalização e atualmente aqui no estado de Mato Grosso o programa do aluguel, em que as mulheres que precisam se afastar daquele agressor, às vezes moram numa casa alugada e ele é afastado do lar, ela pode ser beneficiada por aquele aluguel que o governo do estado implantou pelo programa Ser Família Mulher e ser beneficiada por esse programa do estado, que veio na vanguarda muito antes do projeto do governo federal. Uhum. Denúncia. Acho que é muito importante. Quem pode denunciar? O vizinho, o amigo, o cara que passou na rua, qualquer um pode denunciar? Sim, qualquer familiar, mas é importante mesmo que seja a própria vítima. Sim. E não se frustrar. Uhum. Sim. Pessoa que chama a polícia e eventualmente a mulher decide que não vai acompanhar a guarnição até a delegacia de polícia para fazer ali o procedimento, não se sinta frustrado, porque não é que não virou nada, virou sim. Sim. Você pode ter salvo aquela mulher naquela noite. Sim. Agora Essa que eu- frase é importante, doutora, porque muita gente pode estar ouvindo e pensa assim, outra pessoa vai fazer isso. Já tentei uma não, vez, não deu em nada. Não é nada. Depois eu ainda vou ficar como o ruim da história, eu não vou meter a colher. Então, uma atitude pode salvar uma vida mesmo. Geralmente fica como ruim da história. Você pode ter certeza. Mas o que a doutora falou é muito importante, sim, do vizinho, do familiar que está próximo, chamar sim a força policial e não ele tentar intervir. Porque pode acontecer do agressor estar munido de uma faca, de uma arma branca, de uma pedra, de um pau, ou até mesmo de uma arma de fogo. E E ele até- vira a ser até uma a própria pessoa que segunda intervir, vítima. De repente cometeu um crime, né? Porque Uhum. eu queria perguntar para vocês, duas mulheres que lidam com isso o tempo todo, né? E muitas vezes eu sei que o trâmite da lei ela não é fácil. De vez em quando vocês assistiram algo e vê o resultado diferente do que vocês desejavam. Como que vocês, mulheres, lidam emocionalmente com isso? Boa pergunta, professor. Eu lido muito bem. Acho que, pelos anos de experiência que eu tenho, eu sei que cada mulher tem o seu tempo. Muitas mulheres que procuram a delegacia não comparecem à audiência. É normal. Nós não vamos revitimizar aquela mulher, nós vamos tentar descobrir, entender, entrar em contato com ela para entender se ela não veio porque não quis ou se ela está sendo coagida para não comparecer à audiência. Muitas delas mudam a versão dos fatos, que também é absolutamente normal. Há uma minimização, há um fenômeno psicológico, que ela minimiza os fatos, ela tenta justificar aquela violência que ela sofreu. E cada uma tem o seu tempo, cada uma passa pelo seu processo de amadurecimento. Em média, uma mulher sofre violência durante 8 anos para quebrar o ciclo de um relacionamento abusivo. Tanto Então, tempo, doutora? Vou tanto fazer tempo. só uma pausa para compreender. Sim, 8 anos a 8 média? anos, 8 anos na média. Em média, né? Significa que tem umas que vai muito mais. 30 anos, nós temos mulheres se divorciando, se separando, em casamento de 50 anos, quebrando o ciclo de violência. Então, cada uma tem o seu tempo. Mas eu até conversei com o juiz com quem eu trabalho, o Dr. Marcos, que o processo já foi bom, já valeu a pena, independentemente do resultado. Mesmo que não seja uma sentença condenatória, ele dá um efeito. Muitas mulheres vêm para a audiência para dizer que o marido melhorou, que o namorado mudou, que eles pararam de ter aquele tipo de comportamento. Às vezes é uma interação comportamental que leva à violência. Então, ela sempre dá um resultado positivo. Basta olhar a estatística. As mulheres que são mortas são mulheres que, em geral, não registraram ocorrência, nunca pediram medida protetiva. Então, a estatística é muito baixa de mulheres mortas que já tinham medida protetiva em vigor. Aquele caso daquela juíza que foi morta na frente das filhas no Rio de Janeiro, num parque público. Ela havia pedido naqueles dias a revogação da medida protetiva. Uma juíza. Ou seja, ela acreditou. Então, nunca subestimar o agressor. As mulheres que eu presenciei, que eu acompanhei vivas e depois mortas, num processo de feminicídio, todas, sem exceção, subestimaram o agressor.
Acreditaram nessa mudança, não é, doutora? Acreditaram que iam mudar, dar uma segunda chance. A gente conversava aqui Sim, essa semana com um psicólogo, né, Sim. psiquiatra, Manuel Vicente, ele falava, ninguém muda ninguém, muitas vezes com esse sentimento de que vai haver uma mudança, ninguém muda. e em um determinado período até parece, né, um conto de fadas, e não pode subestimar, é muito importante isso. Marcela, é interessante também a gente tocar num assunto para ter conscientização das vítimas que estiverem nos ouvindo, que estiverem pensando em voltar atrás e dar uma segunda chance para o agressor. Procura verificar se esse agressor ele está fazendo terapia com acompanhamento médico, psiquiátrico ou psicólogo e, se possível, pedir um laudo desse acompanhamento, porque para ela ter mais uma segurança profissional de que o parceiro ou está realmente disposto a tratá-la bem, com dignidade, com carinho, com respeito. Olha, eu sou bem mais radical que vocês nisso. O homem que bate mulher não merece segunda chance. Sim. E por mais que trate, lá um dia vai arrumar uma desculpa porque bebeu demais, porque estava nervoso, qualquer coisa. Então, Vai culpar a mulher, o que eu falo é o seguinte, né, você começou a pela namorou agressão. um rapaz lá, um homem, né? E ele demonstrou em algum momento que ele não respeita você, saiba que quando os dias passarem, ele vai desrespeitar mais ainda. Não existe o que resolva isso. Professora, as pessoas dão sinais. Aproveitando o gancho, que o senhor falou de começou o namoro, tem uma cartilha na internet, escreve lá no Google, namoro legal, cartilha namoro legal. É uma cartilha feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, numa linguagem para jovens, explicando para as jovens meninas, moças, como identificar o sinal de um futuro agressor. Então, você que tem curiosidade, acesse essa cartilha Namoro Legal do Ministério Público de São Paulo. Vocês vão encontrar dicas, informações numa linguagem bastante acessível. Você que tem filha, que está começando a namorar, ela pode estar sofrendo violência do namorado e você, como mãe ou pai, não está nem sabendo. Doutoras, eu preciso colocar aqui que tem muita gente perguntando, uma sequência de perguntas aqui sobre a Patrulha Maria da Penha, como ela funciona, quanto tempo ela existe, esse balanço das ações, como que acessa. Então, por favor, estou recebendo aqui mensagem, a gente está com o carro ligado, esperando essa informação, então, por favor, Coronel Vanessa. A Patrulha Maria da Penha, ela é um programa da Polícia Militar que teve seu piloto em 2018 e a doutora está participando desde do projeto piloto que foi em Cuiabá, né, doutora? Foi. E ele foi em 2020 que ele foi homologado, instituído, de fato. Hoje ele atende os 15 comandos regionais que temos na nossa distribuição de comarcas da PM no estado de Mato Grosso, atendendo 97 municípios. E ele foi criado justamente para que a vítima ela possa ter um subsídio, um cuidado, um acompanhamento quando ela é vítima de violência e ela faz a solicitação da medida protetiva de urgência que a doutora explicou. Então, toda vítima que tem a medida protetiva de urgência em andamento, ela é assistido da Patrulha Maria da Penha, de uma forma que ela recebe visitas, ela recebe o agressor também ele é visitado e quando acontece de o agressor ser policial militar, ele também é encaminhado para o CAS, que é um programa também da Polícia Militar para que tem assistência psicológica para policiais. E tem muitos casos de policiais, Coronel? Infelizmente, ainda sim. Outra pergunta que tem aparecido aqui, eu vejo as mulheres com um pouco de dúvida da patrulha, do botão do pânico, eles caminham em conjunto, periodicamente. Vamos orientar de forma clara, né, professor? Tá. São várias coisas diferentes. Primeiro, o boletim de ocorrência dá origem a um inquérito policial. Fechou? A medida protetiva já é outro procedimento autônomo e independente que pode ensejar, inclusive, a prisão do agressor. A mulher pode pedir também o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, já é um terceiro segmento. A mulher também pode baixar o aplicativo SOS Mulher
que só existe nas cidades onde tem CIOSP, e ela baixa esse aplicativo e ela pode acionar 190 diretamente pelo aplicativo. Perfeito. Então, são coisas diferentes. O BO, inquérito, que vai virar um inquérito, a medida protetiva, que pode se transformar, inclusive, em prisão do agressor, o SOS Mulher e o acompanhamento da patrulha. 4 coisas. E uma quinta coisa, que é o processo cível, que tramita também nas varas de violência doméstica, que é o divórcio, a dissolução da união estável. Guarda, se tiver filho. A questão da regulamentação da guarda, do convívio parental, tudo isso. Então, pode se transformar em 5 procedimentos diferentes. Nós ainda temos dias que são mais intensos, pós-jogo, domingo. Professor, Dia das Mães e Dia dos Pais, principalmente no Dia dos Pais, é um dia onde a gente atende muita ocorrência de violência doméstica. Por incrível que pareça. Era para ser um dia comemorativo, Sim. familiar, festivo. É onde o familiar masculino, geralmente, ingere muita bebida alcoólica, extravasa. E é o meu dia, Dia dos Pais. Eu faço o que eu quero. Aí ele vem e ofende a família, o familiar, uma filha, a esposa. Infelizmente, são aos domingos e em datas comemorativas que eram para ser celebrações. Dia das Mães. Dia que das triste Mães, Dia isso. dos Pais, Natal. Véspera de feriado. Nossa. Véspera de feriado, dia 20 de abril. Todas essas vésperas, em geral. São marcadas por violência. Sim. É muito triste. Eu tenho também aqui perguntas nesse sentido de notificações, doutora. A gente está no começo do ano, relativamente, março. A senhora tem esses números ainda desse início de O ano? número fechado, não. O que eu tenho aqui é que registrado no sistema do Ministério Público, que é um sistema separado do Poder Judiciário, por isso que pode ter variação, é diferente do registro da Polícia Militar, diferente do registro da Polícia Civil. Nós tivemos quase 9.600 medidas protetivas no ano passado, nos registros do Ministério Público. Para 2024, nós já tivemos quase 2.000. Nós estamos no mês de março, começo de março. Caramba. Já estamos com quase 2.000 medidas protetivas registradas. Pode ser que tenha mais, porque o Ministério Público ele é notificado da medida protetiva depois que o agressor foi intimado, depois que a vítima foi intimada. Sim. E aí a medida entra no nosso sistema e é registrada. Então, porventura, com certeza tem mais no poder Judiciário, nos registros dele, porque ainda não passou pelo nosso Nossa, sistema. 2.072 dias. Não deve ter os dados de hoje, que é o 73. Em 72 dias, chega a esse número, nem 90 dias. Temos repórter CBN na volta reta final da nossa conversa. Então, fique aí, se desligar o rádio, acompanhe no YouTube. É uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente continua. Estúdio CBN. Estúdio CBN. 15h06, seguimos com o nosso estúdio CBN em Cuiabá, quarta-feira, 13 de março, e nós estamos aqui todos juntos por elas. Nosso estúdio Bolha está localizado no Pantanal Shopping, a gente espera muito a sua companhia, passe por aqui, deixe o seu registro, o seu carinho, o seu comentário, conte a sua história. O nosso estúdio Bolha está de portas abertas para que você sempre seja inserido nos nossos faleiros.
As nossas convidadas desta tarde, promotora de justiça Elisamara Portela, a tenente-coronel da PM Mato Grosso, Vanessa Regina Cícero de Sapombo. E a gente caminha para o fim e eu vou deixar o microfone vermelho aberto à disposição para as considerações finais, agradecendo e muito ao Ministério Público, agradecendo a presença de vocês, no desejo de reencontrá-las em breve, para que a gente sempre possa colocar esse assunto na mesa e de forma muito especial. Fica aqui a nossa admiração, o nosso carinho, o nosso respeito à trajetória profissional das duas e que seja o primeiro de muitos faleiros que teremos todos juntos por elas. Considerações finais. Por favor. Agradecer a oportunidade, dizer para as mulheres e as meninas que estão nos ouvindo, se intere da Lei Maria da Penha, conheça, procure. Não se permita sofrer nenhum tipo de violência física, psicológica, sexual, moral. Procure ajuda. A medida protetiva de urgência, ela existe para te salvar. E elogiar o trabalho da Patrulha Maria da Penha em todo o estado. Eu sou uma fã incondicional do trabalho da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, porque eu sei a diferença que foi o antes e o depois da criação da Patrulha Maria da Penha. Porque, mesmo com a medida protetiva valendo, tem que ter o braço forte, armado, para salvaguardar essas mulheres. E ele tem que saber que é preciso respeitar a decisão do Poder Judiciário, mas tem o braço armado do Estado ali pronto para defender aquela mulher. Então, minha homenagem à Patrulha Maria da Penha, agradecer a todos os nossos ouvintes e dizer que o Ministério Público está à disposição em todas as comarcas, pelos promotores e promotoras de justiça. Agradecer ao doutor Deusdete, Procurador-Geral de Justiça, a doutora Claire, a oportunidade, o convite. Estamos todos à disposição de toda a população mato-grossense. Obrigada, doutora. Coronel, por favor. Eu gostaria também de repassar que esse mês, né, o mês especial, mês da mulher, e estamos com a Operação Latre em andamento desde o dia 1º de março e ela vai até o último dia do mês, com palestras, encontros, rodas de conversa. Em Cuiabá, a do CR1, ela vai atender Cuiabá, Chapada dos Guimarães. Eu vou deixar com o estúdio essa agenda com as datas onde acontecerá os eventos durante o mês todo de maio, para que as ouvintes possam acompanhar e participar. E eu ainda sonho, Marcele, com um mundo em que essa Lei Maria da Penha, que tanto está salvando vidas, um dia se torne obsoleta. Que não tenhamos mais esse crime de violência doméstica contra a mulher e até mesmo de uma violência global. Que as pessoas apostem no amor. Sonhamos todos, coronel, e que da próxima vez que as duas estiverem aqui, a gente possa trazer números melhores, um cenário melhor, e tudo isso só vai ser possível com o trabalho de vocês, da equipe de vocês, por isso a gente agradece tanto, né, professor? Eu já falei aqui, volto a repetir, eu torço muito para vocês ficar sem serviço, sabe? Não ter mais que... Não esse tipo, né, professor? Não esse tipo de serviço. Falar assim, olha, infelizmente nós vamos fechar aqui uma delegacia porque não tem mais denúncia, e não ter denúncia justamente porque não existe mais a violência, né? Amém. Assim seja. Tati, cadê você? Tati hoje, gente, quem tá no YouTube, ela todo dia, mas hoje ela tá belíssima no azul com branco, um cinto lindo, competente, elegante, já malhou, já fez crossfit às 5 da manhã e vai presentear as nossas convidadas. Doutora Claire, por favor. Que time! Caneca aqui, exclusiva do Ministério Público, feita pelo Junier, Flores Bela Flor, para agradecer a presença, o carinho das nossas convidadas. E também vocês vão receber o livro Cama de Gato, das autoras Michele Dil e Cristina Soares, talentosas. Estão com um espaço lindo aqui no shopping também. Cama de Gato, Mulheres Históricas, flores, livro, com dedicatória e tudo, caneca, tudo isso para agradecer o carinho, a participação. Enquanto a gente se despede, Washington,